que a saúde, ela não é somente a ausência de doenças, né? Isso vem desde lá, a 8ª Conferência de Saúde, que foi propulsora aí do nosso SUS, né? Conferências internacionais. Então, a partir de tudo isso, foi instituída essa política, porque para que nós possamos ter uma efetividade de políticas no geral, nós precisamos traçar estratégias, tá bom? Então, ela foi instituída no ano de 2006, pela portaria 687. Depois ela teve uma reformulação em 2014, e mais atualmente, em 2017, é que ela foi consolidada pela portaria número 2. Né? Essa portaria aqui é uma portaria que regulamenta todas as políticas nacionais de saúde. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre os valores, sobre os princípios, diretrizes, objetivos, objetivo geral, objetivo específico, né? Quais que são os temas que devem ser abordados dentro dessa política. E a gente começa com o conceito, né? O que é a promoção da saúde? Ele é o conjunto de estratégias que busca aí, produzir a saúde, através de conscientização, principalmente da população, né, para que ela busque tomar medidas que vão favorecer o seu bem-estar biopsicossocial. E essa promoção da saúde, ela está incluída no âmbito intra e intersetorial, ou seja, não está envolvida só no âmbito da saúde, mas também da educação, da segurança, tá? E funciona no âmbito de toda a rede de atenção à saúde, seja a atenção primária, atenção secundária, terciária, níveis especializados, tá bom? Então, são estratégias que devem ser aplicadas em todos os níveis. E aí, quais que são as características dessa política? Uma política transversal, ou seja, todos os atores, eles devem atuar em conjunto, né? E aí já vem outro conceito de integração e intersetorialidade. E o foco dessa política é a promoção da qualidade de vida. Então, está muito relacionado à nossa disciplina, né, da optativa. E aí ele reconhece que os modos de viver das populações, como elas vivem, o meio que ela está inserida, os seus hábitos, tudo isso vai interferir no processo de saúde e doença, como a gente já viu lá na nossa aula de determinantes sociais da saúde. E aí também parte do princípio que a gente já conhece, né, que não concebe a saúde somente na dimensão biomédica, mas na dimensão holística, propicia aí que os indivíduos eles sejam protagonistas, né, de sua própria vida, então tenham consciência dos hábitos que são saudáveis e não tão saudáveis, e a partir disso a pessoa ela tem autonomia para a tomada de decisão e não se limita somente à área de atuação do SUS, da saúde, como eu disse, né, mas todos os outros setores da sociedade. E quais que são os valores que norteiam essa política? Solidariedade, felicidade. Aqui é até interessante, né, esse valor da felicidade, porque a gente não costuma ver isso em nenhuma outra política. Mas aqui é parte do princípio de que se a pessoa está feliz, né, provavelmente ela vai ter ali um ânimo maior para cuidar da sua saúde, praticar um exercício, evitar hábitos nocivos, né? A questão da ética, corresponsabilidade, humanização, respeito às diversidades, e aqui está muito relacionado também à equidade, né? Justiça social e inclusão social. Então, esses são os valores que norteiam essa política. Então, nós temos 8 valores. E quais que seriam os princípios? A equidade, né, como eu já disse para vocês, que está relacionado também aos valores, que seria tratar as pessoas conforme as suas necessidades. Então, lembrem que igualdade é diferente de equidade. Igualdade é dar acesso
acesso igual para todo mundo, e equidade é tratar as pessoas de acordo com as necessidades que elas apresentam. Então, equidade, empoderamento, no sentido de garantir que as pessoas tenham acesso às informações de saúde para a tomada de decisões assertivas, sustentabilidade, principalmente relacionada ao meio ambiente, então, cuidado com o meio ambiente entra aqui nesse cenário. Participação social, incentiva aí que as pessoas participem da busca pelos seus direitos, né? Então, tem essa ciência também em relação a direitos. Intersetorialidade, que seria essa integração de todos os setores, não só da saúde, mas também educação, segurança, meio ambiente, todos os que envolvem aqui a população. Integralidade, autonomia, intra- e intersetorialidade e territorialidade. Ou seja, a gente também trabalha aqui com a noção de território. Então, lembrem que lá, por exemplo, no programa Saúde na Escola, a gente vai determinar as escolas para promover ações de acordo com aquele território que tem maior vulnerabilidade. E aqui não é diferente, tá? Então, nessa parte de promoção da saúde, também o território ele é muito importante para que a gente possa direcionar e focar as nossas ações. Então, a partir de tudo isso, qual que é o objetivo geral dessa política? Promover a equidade e a melhoria das condições e modos de viver, ampliando, assim, as potencialidades do indivíduo, tanto a nível individual, mas também coletivo, e, assim, reduzir vulnerabilidades, principalmente relacionadas aos determinantes sociais, tá? Sejam eles tanto sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais. E quais que seriam os objetivos específicos? Aqui a gente vai estimular a promoção da saúde por meio da integralidade, né? Práticas sociais e de saúde centradas na equidade, na participação e controle social. Aqui sempre, como estratégia, a questão do combate às desigualdades, desigualdades sociais, de gênero, orientação sexual, étnico-raciais, culturais. Então, é uma política que busca combater essas desigualdades, né, reduzir, favorecer a mobilidade urbana e a acessibilidade. Mais tarde a gente vai entender esse objetivo específico. Promover a cultura da paz, apoiar a questão dos espaços de produção social e ambientes saudáveis. Então, aqui seria uma articulação intergestores, né? Tanto gestores a nível federal, nível estadual, nível municipal, para garantir espaços para que as pessoas elas possam viver de forma adequada, né? Livre de riscos para a sua saúde, de forma também que elas possam se sentir bem, né? Bem fisicamente, bem mentalmente. Então, seriam os espaços, por exemplo, praças públicas, questão de saneamento, né? Então, tudo que pode impactar na nossa saúde, aqui a política de promoção da saúde deve atuar para que sejam as condições melhores possíveis. Valorização dos saberes populares e tradicionais, e aqui também entra a questão das práticas integrativas, que vai ser uma das nossas aulas, né? Aqui da optativa. Promoção do empoderamento, promoção também de educação, formação e capacitação. Aqui a ideia de não somente promover educação e saúde para a população, mas também garantir que os profissionais que atuam principalmente na atenção primária, que é a entrada do SUS, estejam em constante aprimoramento profissional, né? Para ali atender o público que chega. Estratégias de comunicação social e mídia, aqui no sentido de expandir as campanhas de promoção e prevenção a todos os níveis de tecnologia, né? Então, seja jornais, que a gente vê hoje pouco, mas existe ainda jornais, televisão, internet. Então, favorecer aí essa propagação através da mídia, estimular pesquisas na área,
promover a inclusão e qualificação do registro dessas atividades. Em que sentido? Por exemplo, quando a gente está lá na UBS, costuma ter a questão das visitas domiciliares, em que eles fazem algum tipo de educação em saúde. Algumas UBS têm os grupos de gestante, ou algumas promovem ações específicas de alusão a alguma doença, né, relacionada ao mês, tipo Setembro Amarelo, Outubro Rosa. Então, tudo isso conta como atividade coletiva e como atividade de promoção da saúde, mas muitas vezes essas ações elas não são registradas, e aí a gente não consegue fazer um bom monitoramento dessas ações, não sabe se realmente acontecem, de quanto em quanto tempo acontece. Então, é um objetivo específico essa qualificação do registro, né, para que também a gente possa trabalhar em cima dos déficits que são observados. Discussão sobre os modos de consumo e produção que possam afetar a população. Aqui a gente pensa, por exemplo, globalização, capitalismo, né, de que forma isso impacta nas populações mais vulneráveis, por exemplo. Então, populações ali que dependem só do Bolsa Família, numa família ali de 10 pessoas, né, como que a gente pode trabalhar para reduzir essa vulnerabilidade socioeconômica. Então, esse seria um exemplo. E contribuição para a articulação das políticas públicas. Então, todos esses são objetivos específicos dessa política. E quais que são as diretrizes? As diretrizes envolvem a articulação dos setores, né? Então, acho que vai ficar bem na mente de vocês, acredito, que essa parte intersetorial é muito importante, tá? O intra, né? Quer dizer, os ambientes, os setores em volta, né? Que seria educação, segurança, meio ambiente que eu citei, e inter dentro daquele setor. Então, na saúde, a gente tem a saúde mental, as especialidades, né? Urgência e emergência, obstetrícia. Então, todos eles devem estar articulados, né? E nós devemos saber quando e para onde referenciar essas pessoas. Então, tudo isso entra aqui também dentro dessa política, tá bom? Questão das ações territorializadas, então a gente deve levar em consideração o contexto em que as pessoas vivem, né, para buscar, em cima dos déficits observados, construir espaços mais saudáveis. Gestão democrática, sempre incentivando a participação dessas pessoas, né, nas políticas. Então, não sei se vocês sabem, mas a gente tem os conselhos de saúde, né, que a gente pode estar incentivando as pessoas a participarem para ir em busca dos seus direitos. Temos movimentos sociais dentro dos próprios bairros, então eles podem procurar ali o líder do sindicato, por exemplo, se ele acha que não está sendo contemplado em algum quesito da sua vida, então ele pode ir atrás também desse líder, que os líderes, eles participam diretamente do Conselho Municipal, né? Mas, assim, também é aberto para a sociedade civil, mas se ele quiser direcionar para esse líder do sindicato, né, das mobilizações, pode também. Ampliação da governança no desenvolvimento de ações de promoção à saúde, que sejam sustentáveis, o estímulo à pesquisa, né, a produção científica, que sejam baseadas em evidências, para que apoiem a tomada de decisão. Apoio à formação e educação permanente, sempre visando ali a promoção do pensamento crítico reflexivo e a incorporação de intervenções de promoção da saúde. E a organização dos processos de gestão, né, nos vários setores, envolvendo aí a rede de atenção à saúde. Então, os gestores, de modo geral, sejam municipais, estaduais, federais, têm que estar alinhados, né, às suas metas, para que, assim, eles possam avançar aí nos seus indicadores de saúde. É nesse sentido. E quais que são os temas transversais dessa política? Ou seja, todos os setores, né, devem trabalhar. Os determinantes sociais de saúde, né, que a gente já conhece, a equidade e respeito à diversidade,
Desenvolvimento sustentável, em que sentido? A gente vai descobrir daqui a pouco. Produção de saúde e cuidado, ambientes e territórios saudáveis, a vida no trabalho. Essa questão da saúde ocupacional, ela fica um pouco negligenciada, né? Então, essa política também vem nesse sentido de fortalecer a importância da promoção e prevenção nesse setor da saúde. E cultura da paz e dos direitos humanos. Os eixos transversais, que seriam as estratégias, né, para concretizar essas ações de promoção da saúde. A territorialização, então, trabalhar a estratégia de promoção de acordo com a necessidade de cada território. Então, eu posso ter um território que precisa de uma ação voltada para alimentação, outra que já tem altos índices de acidente, então já tem que ser voltada à prevenção de acidente, mobilidade urbana, né? Então, cada território tem a sua especificidade. Articulação entre os setores, né? As redes de atenção à saúde devem ser trabalhadas, participação e controle social, uma gestão articulada, educação e formação permanente, vigilância, monitoramento e avaliação a partir principalmente dos registros, que como a gente viu, a gente tem um déficit que precisa trabalhar em cima disso. Produção e disseminação dos conhecimentos e saberes, isso daí a gente consegue a partir dos sistemas de informação, mas também a partir da produção acadêmica, né? Artigos, resumos, relatos de experiência e comunicação social e mídia. E quais que são os temas prioritários da política? A gente tem a questão da formação e educação permanente, né, visando mobilizar e sensibilizar as pessoas, alimentação adequada e saudável, buscando garantir uma mínima segurança alimentar. Então, muitas pessoas, elas sofrem, né, com insegurança alimentar. Muitas vezes não tem uma renda suficiente, mora num bairro como é que eu posso dizer, vulnerável. Então, a política, ela também busca trabalhar nesse sentido. Práticas corporais e atividade física, promoção de ações, aconselhamento, divulgação de práticas corporais, atividades físicas. Aqui a gente viu um pouco lá naqueles casos clínicos dos determinantes, né? Muitas vezes as pessoas, elas têm vontade de praticar atividade física, mas não tem tempo ou não tem condição de pagar uma academia. Então, nós precisamos trabalhar em cima das possibilidades, né? Se ela não tem tempo, trabalha ali de 8 às 12, de 2 às 6, que tal aconselhar ela a fazer umas caminhadas, ou em vez de carro e de bicicleta, né? Não sei, se não for muito longe, para o trabalho, tiver essa possibilidade. Aí entra também a questão das articulações intersetoriais, né? Então, ela não tem condição ali, por exemplo, de pagar uma academia, mas tem uma pracinha perto da casa dela que tem ali uns equipamentos de exercício físico. Mas esses equipamentos precisam estar bem cuidados, precisam estar bem zelados. Isso daí já é responsabilidade de outro setor, né? Já não é mais a saúde, seria ali, por exemplo, de uma secretaria de esporte e lazer. Então, a gente observa que é necessário essa articulação dos setores para que a gente consiga ali promover efetivamente essa promoção da saúde e evitar complicações que são resultantes da falta de, por exemplo, de atividade física, né? Da falta de uma alimentação desequilibrada. Então, é muito importante que a gente tenha essa visão ampliada, essa visão macro. Enfrentamento ao uso do tabaco e seus derivados. Então, entra aqui nessa política como um tema prioritário. Desestimular o uso do cigarro, né? E aqui, uma das problemáticas que a gente tem é o cigarro eletrônico. Então, vocês devem observar, né, que há um aumento aí do uso desse dispositivo, que os estudos mostram que é até mais prejudicial do que o cigarro comum, né? Então, a gente precisa sempre estar orientando os nossos pacientes quanto ao
aos malefícios desses vícios, né? Seja o tabaco, seja o álcool, outras drogas. E quando a gente for abordar esses pacientes, nunca julgar, né? Sempre tentar uma abordagem que ele se sinta acolhido, não se reprima, mas que ele entenda quais que são as consequências dos seus atos. E daí entra um dos princípios que seria o empoderamento. Eu preciso fornecer o conhecimento para essa pessoa, né? Empoderar ela, para que em cima da informação que eu der, ela tome a decisão. Tá? Mas assim, a minha parte ali de orientar tudo mais, eu preciso fazer. E aí, como eu disse, né, enfrentamento do tabaco e também aqui do álcool e outras drogas. Então, por exemplo, vem uma pessoa para ti, né, numa consulta e ela fala que consome regularmente, jovens, né? Geralmente jovem usa esse tipo de derivado, tabaco, álcool e outras drogas. Não só jovens, claro, mas enfim, os jovens são a maioria. E aí, digamos que a maior parte do lazer dessa pessoa, desse jovem, é sair com os amigos para beber, né? E aí, ainda relata para você que depois de beber ainda vai dirigir embriagado, né? Dirigir alcoolizado. Então, entra aqui um outro tema, que seria a questão da mobilidade segura. Então, você precisa orientar essa pessoa sobre os malefícios do álcool a curto, médio e longo prazo. E, nesse sentido, quando está relacionado ao trânsito, as consequências que pode ter em relação a acidentes, né? Então, tudo isso entra dentro das nossas intervenções de saúde. E a gente sabe também que, infelizmente, isso é comum, né? Isso é cotidiano. Promoção da cultura da paz e dos direitos humanos. Aqui a cultura da paz é desincentivar o uso da violência, seja a violência física, psicológica, patrimonial, e sempre alertar a população quanto aos seus direitos, né, os direitos humanos. E a promoção do desenvolvimento sustentável. Aqui entra a questão, principalmente do meio ambiente, né? Então, as pessoas, elas têm que estar cientes de que ela também é responsável pelo cuidado com o meio ambiente. Vamos supor que tem uma família que mora em um local próximo a um terreno baldio ou um terreno que tem ali uma área de alagamento, que tem muito lixo. E aí ela está em situação de vulnerabilidade, né? Claro que aqui a gente tem os órgãos, né, que são responsáveis pelo meio ambiente, as secretarias e tudo mais, mas aqui também cabe a nós incentivar o cuidado, o zelo da pessoa com o ambiente da casa dela, por exemplo, né, o descarte do lixo adequadamente, o cuidado com o patrimônio público. Então, tudo isso está relacionado. Mas, lembrando, né, que também aqui a gente dependeria, nesse caso, de ações do governo. Mas sempre incentivar, orientar essa pessoa quanto ao meio ambiente dentro dessa política, certo? E aí, gente, em relação ao conteúdo, para hoje era isso. E aí eu vou precisar agora, a gente vai, como é que eu posso dizer? Testar, né? Botar em prática aqui o conhecimento que a gente teve sobre o PNPS, que é a Política Nacional de Promoção da Saúde, e eu acho que eu vou ter que fazer outra chamada, porque acaba em 15 minutos. Em relação a esse tema, ficou claro? Quais que são os principais objetivos, princípios? Me respondam aí. Sim, professora. Sim, professora.
Então, tá bom. Eu vou ter que abrir um outro link, porque vai acabar em 15 minutos. Aí eu mando pro Leonardo, tá bom?